Gênesis 3 começa com um jardim. Não um jardim qualquer, mas o Jardim do Éden, um paraíso perfeito criado por Deus. Aqui, Adão e Eva, os primeiros humanos, viviam em feliz harmonia com o seu Criador. Eles tinham tudo o que precisavam: comida deliciosa, um ambiente lindo e, o mais importante, um relacionamento próximo com Deus. A vida era simples e o seu propósito era claro: cuidar do jardim e desfrutar da presença de Deus. Não havia dor, nem sofrimento, nem morte. Apenas paz, alegria e perfeita comunhão com o Todo-Poderoso. Gênesis pinta um quadro de pura inocência e felicidade genuína. Era assim que Deus queria que a humanidade vivesse, em perfeita comunhão com Ele e em obediência alegre aos seus mandamentos. O Jardim do Éden, portanto, representa o estado ideal da criação, um vislumbre do coração do plano perfeito de Deus. No entanto, essa existência idílica não duraria para sempre. A serpente, descrita nas Escrituras como astuta e enganadora, entrou no jardim. Ela se aproximou de Eva com uma pergunta: é verdade que Deus vos disse: não comereis de toda a árvore do jardim? As palavras da serpente foram projetadas para plantar dúvidas na mente de Eva, para fazê-la questionar a bondade de Deus e a sua palavra. Ela tentou Eva com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a única árvore da qual Deus os havia proibido de comer. Ela prometeu que, se comesse do fruto, seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Tentada pela promessa de conhecimento e seduzida pelo fruto, Eva sucumbiu ao engano da serpente. Ela comeu o fruto e deu um pouco a Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Assim que comeram o fruto, seus olhos se abriram. Eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Este foi o primeiro sinal do efeito devastador do pecado. A inocência e a pureza do jardim foram quebradas. O laço antes inquebrável entre a humanidade e Deus foi rompido. Medo e vergonha tomaram o lugar da alegria e da paz que antes sentiam. Eles se esconderam de Deus, com medo da sua presença, um contraste gritante com a sua anterior abertura e comunhão com Ele. A desobediência deles havia trazido o pecado ao mundo, e com ele, culpa, vergonha e medo. Este ato de desafio teve consequências terríveis, não apenas para eles, mas para toda a humanidade que viria. Deus, em sua infinita sabedoria, sabia o que tinha acontecido. Ele veio ao jardim, chamando por Adão e Eva. No entanto, a resposta deles foi de medo e evasão. Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Mas, em última análise, ambos eram responsáveis por suas ações. As consequências da sua desobediência foram rápidas e severas. A serpente foi amaldiçoada, a terra foi amaldiçoada, e a dor entrou no mundo. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, separados da presença de Deus. O paraíso estava perdido. O mundo perfeito que Deus havia criado foi manchado pelo pecado, e a humanidade foi separada do seu Criador. As consequências do pecado de Adão e Eva se estendem muito além do Jardim do Éden. Gênesis 3 nos diz que o pecado trouxe a morte ao mundo. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual, uma separação de Deus. Todo ser humano nascido depois de Adão herda essa natureza pecaminosa. Somos todos propensos ao egoísmo, à desobediência e à rebelião contra Deus. Experimentamos dor, sofrimento e morte como resultado da maldição do pecado. O mundo em que vivemos hoje é um lembrete gritante da queda. Vemos a fragilidade, a dor e a injustiça em todos os lugares. As consequências do pecado estão ao nosso redor. No entanto, mesmo em meio ao julgamento, Deus, em sua infinita misericórdia, ofereceu um vislumbre de esperança. Ele prometeu que um dia, um descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente, libertando a humanidade do poder do pecado e da morte. Essa promessa, embora envolta em mistério, apontava para uma redenção futura, um plano para restaurar o que foi perdido no jardim. Deus, em seu amor, não havia abandonado sua criação. Ele proveria um caminho de volta para si mesmo. Essa promessa encontra seu cumprimento em Jesus Cristo, que veio à Terra como o prometido Redentor.
Através de sua morte e ressurreição, ele venceu o pecado e a morte, oferecendo perdão e vida eterna a todos que creem nele. Gênesis 3. Embora seja uma história de perda e tristeza, em última análise, nos aponta para a esperança do Evangelho. Ela nos lembra da nossa necessidade de um Salvador e do incrível amor de Deus, que proveu um caminho de volta para si mesmo.